Voltamos para o terceiro e último bloco do programa Direito em Foco pela Docum TV, que hoje tem como convidado o Dr. Max Capela Araújo, que está tratando sobre o tema a prisão preventiva e a presunção de inocência. Dr. Max, nós finalizamos aí o último bloco, né, abordando sobre a importância, né, dos remédios que podem ser tomados contra a prisão né, decretada, preventiva, e também né, alguns outros remédios, como o habeas corpus, o relaxamento de prisão, a liberdade provisória. E nesse bloco eu gostaria que a gente trabalhasse a seguinte questão: o que diz a Constituição Federal em relação à prisão? Oscar, basicamente a Constituição traça como pode ser, em que situação ocorrerá a prisão. Ela fala que ninguém será levado à prisão a não ser que esteja em flagrante delito ou por ordem escrita e devidamente fundamentada por autoridade judiciária competente. O que seria isso? Ou está em flagrante, como nós já falamos, a situação do flagrante, ou tem a ordem escrita, é o mandado de prisão. Esse mandado de prisão, o texto é claro da Constituição que fala que é pela autoridade judiciária competente, juiz competente para julgar, que vai conhecer e julgar o processo daquele cidadão e que ele expede essa ordem. Um grande embaraço que a gente vê aí, Oscar, é na questão do flagrante. Né? Que todos os requisitos do flagrante, todos eles falam que presume-se, acaba de cometer o delito, é a primeira. Está cometendo, acaba de cometer, é perseguido logo após o cometimento do delito. Ele também está em estado de flagrância. Mas esse logo após, até quando é logo após? Né? Fica uma lacuna aí. E também é pego com objetos, com armas ou documentos que presumam ser ele o autor do delito. Essa presunção também é que deixa muito subjetivo essa imposição do flagrante para o cidadão. Mas a Constituição, por outro lado, fala também que ninguém será declarado culpado sem o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, transitada em julgado. Então, o que acontece? Essa prisão aí, eu entendo que ofende esse princípio da presunção de inocência justamente por isso. Um flagrante, talvez uma palavra forte, mal feito, ou um flagrante ilegal, acarreta grande prejuízo ao cidadão. Essa presunção de inocência, ela por si só, ela garante né, essa situação do acusado aguardar o julgamento em liberdade, ou ela tem que ser analisada com um enfoque mais comprobatório? O indivíduo tem que provar que é inocente, ou é o Estado, né, ou o Ministério Público que tem que provar que o indivíduo ele é culpado? Como tudo no direito, Oscar, a prova incumbe a quem alega. Se o Estado, através do órgão do Ministério Público, acusa um cidadão, oferece uma denúncia, cabe a ele o ônus da prova. De forma alguma é necessário o cidadão provar a sua inocência. O órgão acusador que tem que provar a culpa do cidadão. O que ocorre, como eu já disse, essa presunção de inocência não é deveria ser, mas não é tão exata, ela não é tão aplicada assim. Tem-se muito em mente, primeiro aguarda preso, depois a gente vê se solta. Quando deveria ser ao contrário. Vamos soltar, vamos manter o estado de liberdade do cidadão e depois, caso chegue-se à conclusão que ele realmente é culpado e deve ser penalizado por aquele ato, aí sim, se não havendo outros meios, é que recolheria o mesmo a prisão. É importante a gente, então, aplicar a Constituição Federal e não permitir que essa presunção de culpabilidade se instale, porque nós vivenciamos um Estado Democrático de Direito e o Estado Democrático de Direito ele nos dá algumas garantias. O artigo 5º, quando trata dos direitos fundamentais, é justamente uma proteção contra a conduta arbitrária do Estado. E a prisão, ela, convenhamos, ela é algo que tira o indivíduo do convívio com a família, com a sociedade, muito embora a gente tenha que destacar que aquele indivíduo que cometa crime, ele tem que sim ser julgado e, se condenado, pagar pela sua pena. Como advogado atuante na nossa região, na nossa cidade,
O senhor percebe, né, que a Constituição ela está sendo observada ou tem que se fazer muito ainda para que a gente possa realmente garantir esse Estado democrático de direito? Oscar, realmente a sua palavra aí, final foi tudo. Há muito que se fazer ainda. Não está sendo observada a Constituição nesse sentido da presunção de inocência. Na verdade, se criou um princípio paralelo aí da presunção de culpabilidade. Muito pela atuação da imprensa, do que se fala na população, nas ruas. O indivíduo apontado como possível autor do crime, ele já é tido como culpado. Ele é tido como o verdadeiro autor, enquanto não é, na verdade, não é assim que deve ser, né? Primeiro nós temos que investigar, manter o estado de liberdade para depois, sim, chegar ao ponto da prisão. Eu deixo bem claro que a prisão é a medida mais drástica que tem. Você tira do convívio social, da família, né, aquele cidadão e leva para o Estado para tentar recuperar aquele cidadão, que nem sempre precisa, porque nem sempre ele é o verdadeiro autor de um delito, e é um dano muito grande para a pessoa desse cidadão, uma prisão provisória, uma prisão processual, que a gente chama também, antes da sentença penal transitada em julgada, a sentença condenatória, porque você priva da família, né, você priva do emprego, de tudo que aquele cidadão vinha conduzindo para, se ao final chegar a uma absolvição, ficar na mesma. Esse cidadão perdeu o que ele tinha de um dos bens mais valiosos que ele tinha, que é a liberdade, o convívio com a família, para depois ser absolvido. Ok, doutor Marcos, esse assunto é um assunto muito pertinente e com certeza o senhor contribuiu aqui, né, com a proposta de hoje. E a gente quer deixar aqui as portas desse programa abertas para o senhor, para um novo retorno, né, para tratar de novos temas que com certeza também vão ser pertinentes como esse. Então eu aqui quero agradecer, em nome da Docon TV, a sua presença. Muito obrigado. Doutor Oscar, eu que agradeço, eu quero dizer que eu estarei sempre à disposição também e foi um prazer enorme estar aqui participando desse momento com os senhores. Ok. O programa Direito em Foco pela Docon TV se despede. Até o próximo programa.